Olá, Maria Martins para o mundo com a constelação, com a Escola de Constelação Familiar BSB. Vamos ver que hoje nós temos convidada especial. Olá, dona Jusileia, seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui o nome da nossa live. Peraí. Eu vou te chamar, tá bom? Manda a solicitação para você participar ao vivo. Olha aí, o Tiago, fã número 1. Ei, Tiago. Gabi. Vamos lá. Oi, amiga Deja, seja bem-vinda. Vamos lá. E aí, Ney, nós dois de vermelho? Se tivesse combinado, não teria dado certo. Menina, que coisa! Gente! E eu pensei assim, da outra vez eu estava de batom vermelho, né? Uhum. E eu falei assim, agora eu vou de roupa vermelha. Pois é, e eu aqui de batom vermelho e blusa vermelha. E aí, deixa eu te falar, tá com eco. Não sei, fala aí para eu te ouvir. Deixa eu diminuir um pouco o som, o Eu acho que volume. tá bem alto. Peraí. Tá certo. Vê se está melhor agora. Tá bom, tá bem alto, bem audível, né? Se é assim que a gente pode falar. E Eu aí, tudo. acho que essa quarentena, todo mundo na internet, fica ruim. Ontem, lembra da live com aquele seu convidado? Demorou O Frederico. pegando. É, Mas aquele adorei. horário de ontem, às 19 horas, também é um horário assim que eu acho que é um horário de pico, né? Às 20, 22 já tá mais tranquilo. Eu percebo, porque nas minhas lives eu não tenho tido, nesse horário das 20 e 22, não tenho tido problema, né? Ah, é? É verdade. Uhum. E aí, tudo bem, Goiânia? Graças a Deus, tudo bem. E por aí? Aqui também nós estamos bem, na paz, né? Assim, já abriu o parque aqui de Águas Claras, a gente já pode ir para o parque, que para mim já é uma, né? Já é uma coisa maravilhosa. E no mais tá tudo bem, a gente está com saúde, né? Isso é que importa. Graças a Viu? Deus. Aí o Jacques, as damas de vermelho, eu falei, pois é isso. Que bom. Hein, Leia? Diga. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou, assim, começar aqui comentando algo que eu percebi, né? Tá. Eu tenho aprendido muito com cada live que eu convido alguém para vir falar alguma coisa. Porque, assim, a gente acaba que tem um conhecimento limitado, por mais que a gente leia, a gente não dá conta, né? Eu gostaria de poder ler mais, eu vou ler mais, na verdade, mas eu vejo que quando a gente traz pessoas para falar sobre algum tema, todo mundo ganha, né? É. Porque você traz uma síntese de algo que você passou anos estudando. Uhum. A gente oferece esse curso online, né, a Arte de Se Relacionar, que é uma síntese de 10, 12 anos, né, de conhecimento que a gente vai sintetizando. E a gente tem observado que tudo que economiza o tempo das pessoas é muito valioso. Por quê? Porque a gente tem um tempo limitado de vida, né? É Então, verdade. se eu posso levar um conhecimento, por exemplo, numa hora, que uma pessoa levaria anos para compreender aquilo, eu considero que é maravilhoso.
Então, assim, e outra coisa, só por meio do conhecimento que a gente pode se libertar. E antes eu achava que as constelações familiares bastava, né? Quando eu conheci a constelação, que foi a primeira área, assim, terapêutica, digamos, que eu tive contato há 12 anos atrás, até então era crua total, não tinha conhecimento de nada desse mundo. Autoconhecimento, o que é autoconhecimento? Psicologia, por favor, quem é que precisa de psicólogo? Isso era a minha cabeça, né? Hã? Os outros sempre precisam, a gente não precisa, não. Quando eu fui convidada para ir para esse negócio de constelação, né, com uma então aluna de personal, ela me convidava e eu falava assim, gente, por que essa mulher fica me convidando? Eu não tenho problema nenhum. Então, assim, você não se enxerga, né? Você não enxerga. A minha vida estava ferrada, na minha relação com meu marido, as minhas meninas eu estava fora de lugar, as minhas meninas fora de lugar. No meu relação de casal, eu queria ser a mãe do meu marido. Então, assim, estava tudo fora de lugar, mas eu achava que a minha vida estava maravilhosa, estava tudo. É porque eu achava que era daquele jeito mesmo, né? Eu brigava com meu marido, mas a minha mãe também brigava com o dela, então estava tudo certo, era desse jeito. Então, assim, eu observo que o conhecimento, ele nos liberta. Só por meio dessa busca de... eu vejo às vezes aqui as meninas queimando. Porque fulano só lê livro de autoconhecimento. Pô, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando você conhece a você mesmo, você conhece o universo, né? O universo está dentro de você. O outro é muito, em essência, é igual a você, né? Muito similar. E até os problemas também são muito parecidos, se a gente for olhar, né? É verdade. Então, assim, hoje, por essa questão de entender que só uma abordagem muitas vezes não basta, é o que eu tenho observado, e também por essa capacidade de síntese, de que a gente pode sintetizar anos de caminhada num tempo curto, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vêm para nos ouvir, possam aproveitar disso, né? E consigam caminhar e dar alguns passos, né? Aí nesse caminho do autoconhecimento, que é onde a gente tem que buscar tudo mesmo é dentro de nós, né? Na Bíblia tem falando, conhecereis, Jesus fala isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? O conhecimento nos liberta. É verdade. É verdade, conhece a verdade. E a verdade está dentro da gente. Então, quer conhecer alguma coisa, olha para dentro, né? Porque enquanto a gente está olhando para fora, a gente não está olhando para onde devia olhar. Então, assim, olha para dentro, aí quando você enxergar o que está dentro, aí você vai ver o que está fora de uma outra forma. Não é? Faz sentido? Total. Então, vambora, né? Vambora aí para o que nós... Vambora para o que nós temos para oferecer hoje aí para quem vem, para quem veio, para quem já está aqui. Vamos. Tem muita gente que assiste depois também, né? Sim. Porque fica gravado. E, na verdade, aquela experiência daquela primeira live, eu fiquei recebendo 2 semanas mensagens. Olha que maravilha, né? Eu assisti, eu só pude assistir agora, né? Então, muita gente assiste depois. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. Só sobre isso, né? Você falando da mensagem que a gente deixa, né? Muitas vezes você pensa assim, mas o que eu tenho para dizer, pelo menos eu pensava assim antes de tomar coragem e de botar a cara aqui na tela do celular quase todo dia para trazer algo. Eu achava assim, não, o que eu conheço não é tão importante, o que eu tenho para dizer ninguém quer ouvir. Não, as pessoas já sabem disso, mas o que eu tenho percebido é que, às vezes, uma frase que alguém fala nos ajuda a virar uma chave em algo que estava emperrando ali a nossa vida. Então, é aqui que nós estamos hoje para dar a nossa colaboração aí para quem, né, precisa.
É verdade. Então vamos lá. Vou me Então vamos. apresentar. Meu nome é Jusileia, eu trabalho com administração e pessoa. Eu contribuo com empresas em relação a tudo que envolve pessoas e processos. Ao longo da minha carreira, eu busquei ferramentas para entender pessoas, né? Eu falei isso naquela live na primeira. E eu acabei me conhecendo muito. E hoje eu faço atendimentos com essas ferramentas que eu estudei, que são elas PNL, hipnose, coach e constelação. E aí, hoje eu vim falar sobre a PNL. Como podemos usar a PNL para melhorar a relação com nós, com a gente mesmo e com o outro, né? Que a vida inteira a gente está se relacionando, né? Parece que a gente veio aqui só para se relacionar. Só para aprender a se relacionar, né? Para aprender. Passou a vida inteira e não aprende. Não é? Então, o que é Verdade. PNL? 3 palavras. Programação neurolinguística. É a organização de pensamentos e ações, a primeira palavra, que é programação. Neuro é a emoção, é o sistema nervoso, é a química do nosso cérebro. E linguística é através das palavras, da linguagem, verbal ou não verbal, nós conectamos tudo, o tempo todo. E o tempo todo nós nos reprogramamos através da neuro e da linguística. E como que isso acontece? Acontece através dos 5 sentidos que nós temos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, John Grider, um dos desenvolvedores da PNL, uma vez em uma palestra, ele definiu a PNL com uma palavra. Ele falou assim, ele chegou para palestrar, a figuraça, e ele falou assim, a PNL é escolha. E aí, boa noite, obrigado, tchau. Nossa, E aí, imagino quem estava lá na palestra. cara, é louco. Então, assim, PNL é escolha. Será que temos escolha? Será que a gente decide ficar bem e diz assim, não, agora eu vou ficar bem, agora eu quero esse resultado, né? Se fosse assim, seríamos super-homens, super-mulheres. Era a Mas, verdadeira varinha da fada madrinha, né, Leia? Agora eu quero ficar rica. Tum! Seria ótimo. mas nós agimos, nem sempre é pela escolha. É o que a gente dá conta de ser naquele momento. Não é conforme escolhemos. Os nossos aprendizados antigos, eles são instalados desde o útero da nossa mãe. Lá atrás, gerou padrões comportamentais, emocionais, e esses comportamentos e crenças é que nos escolhe. E nós vamos seguindo eles. Então, nós não escolhemos, nós somos escolhidos. Isso é uma Só droga, né? Entre aspas. os comportamentos e as emoções, o cérebro registrou em um dado momento em nossa vida, né? Então, ele virou uma crença e um padrão. Só que o que o John quis falar com isso? Ele quis dizer o seguinte, que escolha é o primeiro passo da PNL. Porque na PNL, eu preciso primeiro, antes de qualquer coisa, escolher. Então, assim, eu escolho sair daquele comportamento, daquele padrão e atualizar para uma nova forma de me organizar. E aí, assim, quando eu escolho, eu quero ficar bem, eu já começo a mudar a minha postura, porque aí eu não olho mais para o passado, eu já começo a olhar para o futuro. Então, a partir de agora, eu já começo a mudar até a minha fisiologia. E
com isso, o meu cérebro começa a buscar formas de identificar o que me leva a ter esses padrões lá atrás. Ué, mas por que eu tenho esse padrão e esse comportamento? Por quê? Porque eu escolhi mudar. Ou seja, aí tudo começa na escolha. Por isso que ele falou. Interessante você trazer isso, né, Leia? Porque, assim, a gente está com uma turma aqui de alunos e, assim, todos nós temos os nossos traumas e, normalmente, são traumas que vêm lá da nossa infância. E aí, assim, o que a gente, inclusive hoje, olha só, né? Não existe coincidência. O que a gente trabalhou muito, as sincronicidades aí de Jung. O que a gente falou muito hoje foi sobre isso, né? E você escolher deixar o passado no passado e olhar para diante. Porque existem duas posturas, né? Ou você escolhe ficar no papel de vítima. Ah, isso me aconteceu lá, então a minha vida está aqui hoje porque isso aconteceu lá quando eu tinha 5 anos de idade. Então é uma escolha também. Ou você escolhe, aconteceu isso realmente, entrar em contato com isso, aconteceu isso lá na minha infância, é fato, não vou negar, mas eu escolho buscar ferramentas para ser capaz de deixar isso no passado e isso não atormentar o meu presente. É isso? Faz sentido? Exatamente isso. Porque, assim, internamente, é muito cômodo para a gente, né? É a zona de conforto, né? Então, assim, eu estou na zona de conforto, então, assim, eu vou mudar, né? E o nosso cérebro, ele não gosta de sofrer. Às vezes, mudar dói. Então, assim, eu tô aqui acostumada a viver assim, para que eu vou mudar? Eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Na minha família todo mundo faz assim, né? Não, na minha família isso é normal. Todo mundo faz assim na minha família, eu também, tá tudo certo. Só que sempre, a PNL fala que sempre atrás do comportamento e do padrão, existe sempre uma intenção positiva por trás, né? Na constelação, a intenção positiva é por amor, né? O amor cego. Então, sempre há uma intenção positiva em não mudar, né? Mas, quando eu escolho mudar, mesmo que tenha uma intenção positiva e eu perca algumas coisas, eu já escolhi. Então, o cérebro, a partir dali, já começa a trabalhar. Ele já entende, é um comando. É rápido. É interessante você falar isso, Leia, porque a gente vê muito aí na questão da neurociência, né, da PNL, que o nosso cérebro ele está receptivo aos comandos. Até eu já li que fala assim que o cérebro é burro, né? Você programa ele, você programa ele. Então é isso que eu acho muito sensacional nessa capacidade aí. Então explora isso então, desse cérebro burro. Cérebro burro. Porque assim, a PNL, ela é o estudo de como nós podemos reprogramar padrões e comportamentos. Porque tudo que a gente viveu lá, a gente teve uma programação para aquele comportamento e ele pode ser reprogramado, né? Mas ele só pode ser reprogramado depois que nós identificamos o porquê daquele comportamento e daquele padrão. E aí, como que nós identificamos o que gerou esse comportamento e esse padrão, né? A PNL, ela traz algumas ferramentas para isso. Porém, assim, geralmente, o cliente, ele traz uma demanda muito profunda. Que, ao meu ver, a constelação é uma excelente ferramenta para identificar os padrões e comportamentos. Por exemplo, em atendimento a gente vê muito isso, né? A pessoa descobre que ela tem um padrão que vem da família de origem e que afeta a família atual, né? Então, através da constelação, muito rapidamente,
ela pode descobrir isso, esse padrão. Leia, você tem um exemplo de um padrão que você tem atendido para ilustrar para a gente? Desse padrão de repetição? Financeiro. Então, dá um exemplo para a gente. Por exemplo. Para ficar claro, né? Para ilustrar. Sim, sim, claro. Então, assim, meu pai tinha problema financeiro. Eu fiz uma constelação há um tempo atrás que o rapaz tinha problema financeiro. E aí, rapidamente, esse problema financeiro foi descoberto que ele vinha de um acidente que houve familiar. Houve uma questão, uma vítima, e o perigo ficou instalado, a emoção, sabe? Ficou instalado na mente dele, que é viver adrenalina, viver no perigo. Então, ele fazia coisas assim, loucas, para gastar e depois ficar na adrenalina, sabe? Ai, por que eu fiz isso? Por que eu... É muito... É um padrão de viver no limite, sabe? De viver no limite. Então, o que a gente faz? A gente descobre o que está no inconsciente, coloca no consciente, né? Ele já tem a consciência naquela constelação que isso aconteceu. E agora? E agora a gente tem que reprogramar. Toda vez que nós temos uma emoção, o nosso sistema produz uma química. E às vezes nós ficamos viciados por essa química. Um dia desse você falou que é viciada pela química de quê? De fazer... Atividade física, né, não? Isso, exatamente. Eu sou dependente química. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa ela fica dependente de ter problema financeiro para ela se sentir assim, a pior, né? Viver no limite e depois ficar desesperada, porque isso gera uma química, para ela isso é normal. E tem química que é boa e tem química que não é boa. No seu caso, a sua química é boa. Yes, adoro. E eu tenho certeza que você não nasceu, você aprendeu, né? Por conta de uma vivência que eu morava no interior e lá tudo era feito a pé, correndo. Então isso é uma coisa lá desde a infância, né? Então eu fui... E aí, sempre que eu experimentava essa química, a sensação de bem-estar depois de cansaço e bem-estar. E aí eu trouxe para a vida. Você já deve ter percebido algumas pessoas que às vezes chegam pra gente por vários problemas, reclamando, né? Aí fala assim, ai, fulano é assim, cicrano é assim, não sei o que e tal. E aí a gente, né, com a boa intenção, não, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E ela fala assim, legal, vou fazer. Aí a outra vez a gente encontra a pessoa, né, ela não fez nada. Aí lá vem ela com outras reclamações. Então, assim, a química dela, ela não quer resolver. Ela quer ficar reclamando. É uma química, é alguma coisa, algum padrão de comportamento que ela teve, talvez lá atrás, e isso gerou uma química e para ela isso é normal. Entendeu? Como o que eu iniciei falando, né? Eu tinha um padrão de brigar com meu marido e aquilo era um padrão que gerava uma química que eu achava normal, porque minha mãe brigava com meu pai, eu via outros casais brigarem, então eu achava que os casais brigavam mesmo, era natural. Natural. Até que eu despertei e vi que não era assim, que podia ser diferente, né? E aí tomei a decisão. Se a gente mudar até a linguística e dizer isso é comum. Porque quando eu falo que é normal, dificilmente eu mudo. Eu falo assim, isso pode ser comum, mas não é normal. Então já é uma mudança da linguística, seria isso? Daqui a pouco eu vou chegar nessa linguística. Então tá. Então vamos embora. Então vamos embora. Então, assim, no caso, por exemplo, a PNL, ela trabalha muito com imagem. Tudo foi representação, né? Tudo foi
os 5 sentidos. Eu vi, ouvi, senti, gerou uma química no meu corpo e eu tenho um padrão e um comportamento, certo? E aí, assim, por exemplo, na constelação, quando a gente faz aquele processo de ordenação do sistema, onde a pessoa que está constelando, né, que a pessoa que a gente está constelando, nós fazemos uma nova imagem para ela. Por exemplo, esse cliente meu, eu faço uma imagem, ele não tendo mais problema com dinheiro, né? O dinheiro próximo dele, na representação lá. Então, isso já começa a ser trabalhado dentro dele. Na verdade, a constelação tem muito da PNL. Sim, sim. Mas não é coincidência. Não, o Bert estudou PNL, né? E também, assim, Richard Bentley e John Grandy, os desenvolvedores da PNL, um matemático e outro linguista, eles modelaram quem? Virginia Satir e Milton Erickson, que são 2 figuras que também foram influenciadas por Bert, né? Sim, sim. Bert bebeu nessa fonte aí, né? Também. Então, assim, numa frase, o que é PNL? É o manual de operação da nossa mente. Como que nós funcionamos, como que fomos programados e como que podemos nos reprogramar. E aí, dentro da PNL, a linguística é muito trabalhada e é, assim, talvez a mais importante, e é o que eu quero passar muito agora para vocês, que é algo muito simples. Por quê? Porque, assim, para a gente conseguir uma boa programação, a gente precisa ter uma linguística boa. Por quê? Porque as palavras, elas são incentivadoras. E elas funcionam como um gatilho para o nosso cérebro. É impressionante. Algumas palavras, elas bloqueiam a comunicação. E algumas aumentam a nossa conexão e nos conecta ainda mais com as pessoas. Tem um ditado que diz assim, que as palavras têm poder, né? Não é à toa, não. Por exemplo, eu falo assim, eu vou tentar melhorar com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu namorado. Eu vou tentar melhorar com meu filho. Eu vou tentar emagrecer. O tentar, ele é sinônimo de esforço. Nosso cérebro, ele não gosta de sofrer. Então, quando a gente decide, por exemplo, tentar malhar, a gente quer esse esforço. Não é melhor acordar, é melhor acordar cedo de manhã e ir caminhar, tirando a socorro. Tirando você, Maria. E não serve para você, que eu acho que você prefere, porque você tem essa química, né? Mas, geralmente, as pessoas preferem acordar cedo de manhã e ficar no sofá tomando cappuccino. Tem coisa melhor? Então, assim, quando eu falar, eu vou tentar caminhar todo dia, eu vou tentar emagrecer. Não funciona. Depois a pessoa vai dizer assim, mas eu tentei, né? Como se fosse um prêmio, um resultado, ter tentado. Então, é assim, nós temos que substituir o tentar por buscar. O sinônimo de buscar é descobrir e procurar. E quem procura, sempre acha. Então, eu reformulo a minha linguística dizendo, eu vou buscar melhorar com meu esposo, com meu namorado. Eu vou buscar melhorar com meu filho. Eu vou buscar emagrecer. Entende? E aí, assim, o que a gente mais escuta no nosso meio é assim, eu achei uma dieta maravilhosa, até o corpo treme, assim. Maravilhosa, eu vou tentar, porque eu tentei várias outras e não deu certo. Vou continuar tentando. Então, assim, eu vou continuar tentando, porque quando eu falo tentar, o cérebro fala assim, esforço, não vou.
E aí, e o pior, muitas vezes Interessante. não Isso é? é muito interessante. Eu lembrei de um burro empacado. Não vou, não vou, não vou. O nosso Cérebro cérebro é muito empaca. duro, desse jeito. Então, assim, a pessoa fica com essa linguística do tentar, não consegue, aí ela ainda diz assim, ó, eu não consigo emagrecer com a dieta. É uma coisa, guarda isso que eu vou falar para vocês agora. Por mais difícil que seja conseguir algo, a linguística eu não consigo é muito forte. Então, assim, ela tem que ser mudada. Eu tenho que falar assim, eu não consigo ainda emagrecer com essa dieta. Porque quando eu falo ainda, eu escolho o quê? Um dia eu vou conseguir, né? É É verdade. mais, é mais próximo. Porque se a pessoa, de fato, ela quer, a mente dela vai trabalhar para isso, para conseguir. Então é sempre dizer assim, ó, eu não consigo ainda. Na PNL existe uma teoria que tudo que o ser humano é capaz, ele é capaz de realizar. Tudo que ele é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar. Se Sim, ele sim. quiser. Se ele quiser, entendeu? É, Uma outra palavra, desculpa. Não, não, pode seguir. Pode seguir. Uma outra palavra é o queria, né? Queria é passado, é sinônimo de desejava. Então, é, eu escuto assim, eu queria tanto, eu escuto de fato, eu acho que você também. Eu queria tanto fazer uma constelação, Gisleia, sabe? Assim, alguma coisa para melhorar a minha vida. Ah, como eu queria. Aí eu digo assim, percebe-se que você queria. É bom, quando alguém chegar assim pra gente, a gente tem que dizer assim, por que que você não quer mais, né? Então não é eu queria, eu quero. Quando de fato eu escolho, eu não falo queria, eu falo quero. Tá me ouvindo? Teve um barulho? Tô, tô vendo, tô te ouvindo, tá com. Às vezes dá um eco, um barulho, parece algum barulho externo, não sei, mas tô te ouvindo bem, muito bem. Tá legal. Então, continuando. A linguística correta, ela melhora a nossa comunicação interna, indo rumo ao que realmente a gente quer, ao que realmente se quer. E a linguística também é muito importante na comunicação com o outro. Na linguagem com o outro, nós temos que usar suavizadores linguísticos para uma comunicação flexível. Porque, assim, algumas palavras na linguagem, ela é como se ela alertasse o nosso cérebro para briga ou para embate, né? Por exemplo, quando eu estou numa discussão com alguém, familiar, de casal, de namorados, e aí eu falo assim, eu não concordo, eu discordo, ainda falo os dois, eu não concordo, eu discordo. Gente, essa frase, quando eu vejo ou se sinto alguém discordando de mim, internamente, a minha química, a minha neurologia se prepara para o embate. Ainda que naquele momento eu não expresse a informação, ficará guardada. E o pior, um dia, quando a pessoa disser outra coisa, que não tem nada a ver, que eu discordo, aí eu tenho um embate com ela e eu nem sei porque está acontecendo. E isso acontece Olha, muito. sim, tô me reconhecendo aqui. Isso acontece muito na nossa relação de casal, não é? Então, assim, eu não concordo com você. Não. Então, o que nós temos que evitar sempre? Como que eu vou mudar essa linguística? Eu vou dizer assim: eu penso que você está certo com a sua visão. E, na minha visão, é assim, 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 assim.
Ou Interessante. eu posso falar também assim, eu entendo sua opinião e vou agora explanar a minha opinião, entendeu? Uhum. E você percebe que eu não eu usei o e ao invés do mas. O mas, ele é um apagador universal do que eu disse antes. E o Nossa, nosso eu cérebro achei isso fantástico. O mais é um apagador universal daquilo que eu disse antes. Você é muito bonita, mas mas, ou seja, você você não é tá, bonito. você tá muito bonita hoje, mas ai, Então, se vier o mais, a pessoa está sendo falsa. eita, Lelê. Você tá criando um problema aí pro povo, hein, Leia? Né? Eu estou passando a verdade nos libertará. É nos tornando conscientes, né? Então, por exemplo, o mas, ele é um apagador. Então, eu digo assim, eu penso que você está certo com a sua visão, mas na minha visão é assim, assim, assim. Ou seja, eu não estou falando que ele está certo na visão dele, eu não estou concordando, entendeu? Ou Uhum. seja, eu acabei de apagar tudo que ele falou. Estou Sim. fingindo. Então eu tenho que substituir para o i, para o e, para o é, né? Só que aí, por que que eu uso mas? Porque de fato eu não entendo e não concordo com o outro. Eu fico com raiva porque o outro não pensa igual a mim, né? Nós somos assim. E E aí o você que que pode observar que os conflitos, né, no micro e no macro se dão por conta disso, né? A pessoa não pensa igual a mim, então eu tenho o direito de entrar em embate com ela porque ela não pensa igual a mim. Enquanto que eu exato, poderia olhar e dizer, tudo bem, você fica com o seu, eu fico com o meu e tá tudo certo. Vamos né? beber uma, né? Vamos tomar uma cerveja. É verdade. E olha só o que que a PNL traz em relação a isso. É um dos pressupostos da PNL. O mapa não é o território. O que que significa isso? Eu não vejo, Traduza. eu vou traduzir. Eu não vejo as coisas como elas são. Eu vejo as coisas como eu sou. Olha só que loucura. Eu acho isso fantástico. O outro é meu espelho, né? É. Então, assim, tudo que eu vi, ouvi, senti, comi, toquei durante toda a minha vida formou o meu modelo de mundo, entende? Até os traumas que eu passei ajudaram a formar o meu mapa de mundo. Por quê? Porque eles geraram uma química no meu corpo e a partir daí eu me formei através a palavra representações. Todas as representações que eu ouvi e senti, entende? Que a gente pode Então, resumir como as experiências que eu tive, né, ao longo da minha existência, me formataram. exato. Eu vou te dar um exemplo de representação, porque isso eu acho que é o mais importante da nossa live. Então, vamos embora. Imagina, eu pergunto assim para você, Maria. Maria, o que é uma maçã para você? Responde para mim, o que é uma maçã para você? O que que representa uma maçã para você? Menina, Branca de Neve. Na hora me lembro da Branca de Neve, comendo a maçã e ficando morta, Né? envenenada. Exatamente. Por quê? Porque você, na sua infância ou na sua adolescência, você assistiu, né? A minha Agora quem, associação à maçã é Branca de Neve. agora, quem não assistiu, não vai associar, não é verdade? Uhum. Agora, se eu pergunto para Steve Jobs o que é uma maçã, o que, que representa uma maçã para ele, o que, que ele vai dizer? Pois é, não sei, um celular.